Olá pessoal, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Estamos aqui de novo com mais um papo rápido sobre espiritualidade livre. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tratamentos, sobre o andamento de um tratamento, sobre os resultados, tentar alinhar um pouquinho aí algumas questões que às vezes eu comunico e as pessoas acham um pouquinho difíceis de entender que o tratamento não depende só da técnica, não depende só da ação do terapeuta, depende também de como a pessoa está interessada e está se dedicando e está tomando as ações necessárias para que as coisas aconteçam. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre os tratamentos, sobre como eles funcionam, como eles agem, independente da técnica. A gente vai tentar abstrair o máximo. Boa tarde, Tati. Tudo bom? Bem-vinda. Então hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre tratamentos em geral, mas para quem está chegando por aí, vamos dar um tempinho para o povo ir chegando, vamos falar um pouquinho sobre o nosso workshop de tratamentos de limpeza e proteção energética que está disponível na Hotmart. Então, quem tiver interesse, tem lá um workshop com mais de 2 horas de duração, explicando bastante coisa sobre espiritualidade, explicando sobre ataques energéticos, sobre técnicas de limpeza e de proteção. Tem um pacotinho bacana lá de ferramentas adicionais, um explicando sobre a energia de troca, a importância da energia de troca numa terapia. Tem um sobre limpeza de ambientes com defumação e incenso, muito importante também para quem trabalha com movimentação energética. E tem mais algumas aulas sobre banhos, sobre defumação e as ervas para limpeza, tanto com banho quanto com defumação, muito importante também. Eu acho que o pacote como um todo agrega bastante conteúdo. Então, quem tiver interesse aí em entender melhor como se proteger energeticamente, como se limpar no caso de um ataque, eu acho que é um pacote interessante de informações. O link está disponível na minha bio, só entrar lá, tá bom? É o workshop que está lá disponível. E vamos então entrar no nosso assunto de hoje. Então, eu tenho percebido ao longo do tempo que muitas pessoas sentem um pouco de dificuldade quando terminam um tratamento em perceber os resultados, né? Sentir o que aconteceu. E muita gente fica ansiosa, muita gente fica preocupada em perceber, em sentir alguma mudança, e com essa preocupação fica presa nos padrões antigos. E aí a gente tem mais dificuldade ainda para que o tratamento tenha o seu resultado. Então, o que eu resolvi fazer hoje? Né? Trazer aqui para vocês uma explicação um pouco mais genérica de como funcionam esses tratamentos, para a gente tentar entender aí a dinâmica envolvida com essa movimentação energética, para tentar clarear por que às vezes o resultado é muito rápido, às vezes o resultado demora um pouquinho mais, mas o resultado vem de acordo com aquilo que a gente está alinhado. Então vamos começar entendendo o que é um tratamento energético, né, de qualquer técnica que seja, como é que eles vão funcionar. Todo tratamento que movimente energia, ele vai trabalhar entrando no seu campo e fazendo uma movimentação energética. Então, de acordo com a técnica, a movimentação vai ser de um tipo e com uma finalidade diferente, mas sempre tem a necessidade de acessar o seu campo, acessar as informações que estão registradas no seu campo energético e fazer alguma modificação nessas energias. Se a pessoa que vai receber o tratamento está com dúvida, está assim, duvidando que vai dar certo, não acreditando, sem confiança de que aquele resultado vem, a tendência é que esse campo esteja mais fechado. E o nosso campo energético, ele é inteligente, ele é ativo, ele não é uma coisa passiva, não é um objeto lá largado, é uma coisa em movimento, uma coisa dinâmica, está o tempo todo se movimentando, se adequando e respondendo à nossa vontade. A gente tem que lembrar dos princípios herméticos de que o universo é mental, né? Tudo é mental. Então, com a mente a gente cria, a gente destrói, a gente modifica. A nossa mente tem muito poder. Então, se eu vou para um tratamento e começo a duvidar do resultado, o meu campo cria uma barreira para que não faça nenhuma modificação. Porque eu não quero
receber aquela modificação. Internamente, eu estou criando uma barreira, eu estou impedindo esse tratamento de agir. Então, todo o tratamento vai ser feito, mas o meu campo energético está ali bloqueando essa ação. Como é que vai acontecer? Se o bloqueio foi muito forte, não vai ter resultado nenhum desse tratamento, porque o bloqueio foi eficiente. O seu campo energético agiu te defendendo, te protegendo de acordo com a sua vontade, impedindo que as modificações fossem feitas. Então você fez um tratamento não querendo receber esse tratamento, bloqueando a entrada dele, e o seu campo te protegeu. Nada vai acontecer. Pode ser que você tenha uma dúvida. Não é que você está rejeitando o tratamento, mas você tem dúvida. Fica incerto, o campo não vai fechar totalmente. Alguma coisa vai acontecer, mas vai provocar muita catarse. Porque a modificação ela não é uma modificação fluida. Ela é uma modificação que o seu campo abraça aquela energia de mudança que está chegando e trabalha junto. Ela é uma modificação que vai forçar um padrão em cima de um campo que está um pouco resistente. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de catarse, né? São efeitos físicos que a gente sente. Às vezes vem com dor de cabeça, às vezes diarreia, às vezes vômito, às vezes um mal-estar, um cansaço. Tem esse tipo de ação porque o campo está se adaptando meio que forçosamente, né? Está sendo movimentado contra essa resistência aí que a gente impõe. Se eu vou para o tratamento aberto, disposto a fazer as mudanças acontecerem, aceitando toda essa energia, as mudanças vão chegar, o nosso campo vai abraçar essas mudanças, vai trabalhar junto, e a tendência é que esse tratamento flua rapidamente. Então a gente vai ter resultado mais rápido desse tratamento e a gente não vai ter catarse, ou vai ter pouquíssima catarse. Por quê? Porque não houve resistência. A gente não está lutando contra essa energia. No geral, né, no resumão, é mais ou menos isso. Mas não é sempre assim tão bonitinho, não é sempre assim tão simples. Né? A gente tem um subconsciente muito teimoso. Então a gente tem aí a nossa vontade consciente apontando para um caminho e o nosso subconsciente agindo em outra direção. Então a gente fica aí no meio dessa batalha e aí a gente começa a ter dúvidas, começa a ter questionamentos, começa a ter desconfortos e as coisas podem começar a abrir espaço para ataques energéticos. Quando eu vou fazer um tratamento energético com dúvidas, sem estar confiante de que aquilo vai realmente trazer um benefício para mim, e eu começo a tentar buscar outras opções, né? Começo a olhar para outros caminhos, começo a abrir muito o leque, eu começo a abrir meu campo. E se eu tenho ali algum companheiro indesejável, né? Algum obsessor, alguma energia que está querendo uma brecha para atacar, e ele percebe esse momento ali de abertura, ele consegue entrar e aí ele começa a interferir. E aí entra aquelas situações em que a gente acha que fez um atendimento e piorou. A gente não piorou por conta do atendimento, a gente piorou porque abriu uma brecha. E aí essa brecha ela deixa um espaço para que os opositores que a gente tem por alguma questão aí comecem a agir e piorem a questão, né? Comecem a agir e trazer para a gente essa sensação de que piorou. Porque é o que eles querem. Eles querem que a gente se sinta pior para que a gente não busque mais fazer tratamento para evitar essas coisas. Então, o que eu gosto de aconselhar? Vai fazer um tratamento, qualquer que seja, se abre, confia que vai dar certo, vai com o pensamento de que já resolveu, já deu certo, já está tudo certo. Não existe mais nenhum problema a ser tratado. O tratamento já foi feito, já está tudo certo. Entrando com essa mentalidade para o tratamento, você já começa a preparar o seu campo para receber essa energia de uma forma ampla, de uma forma aberta e trabalhar junto com o tratamento. Então, você vai usar a sua força, a sua vontade, o seu campo mental para trabalhar junto com a energia que o terapeuta vai movimentar para fazer essa transformação acontecer. E aí você vai conseguir potencializar ainda mais essas energias. Fazendo isso, é certeza que vai dar 100% de sucesso? Não. Todo tratamento exige ainda uma parte de trabalho de quem está recebendo o tratamento.
pode ser o melhor terapeuta do mundo com a técnica mais precisa do mundo. Se a pessoa que está recebendo não mudar os padrões, se a pessoa não está disposta a quebrar uma forma de agir, uma forma de pensar e mudar a forma como está fazendo as coisas, o padrão que aquele tratamento está implantando não vai durar. Porque todo tratamento ele vai tentar implantar um novo padrão energético para a gente. E o nosso cérebro, teimosão como ele é, habituado a querer economizar energia, vai querer forçar a gente a voltar para o padrão antigo. Então a gente tem que estar com a vontade de mudar o padrão, vontade de fazer diferente, vontade de abraçar aquela escolha. Se a gente fraqueja nessa vontade, a gente começa a repetir no automático os mesmos padrões antigos, a gente vai se conectar de novo às energias antigas, vai voltar aquele padrão energético antigo e jogar fora todo o tratamento que foi feito. Então, recomendação: pensamento positivo. Quando for fazer um tratamento, vai confiante, vai acreditando ou não faz. Porque se a gente faz um tratamento duvidando, a gente está jogando a nossa energia e o nosso dinheiro fora. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. A gente precisa ter vontade de fazer acontecer. A terapia, ela é um auxílio. Né? O terapeuta, ele é uma ferramenta para trazer uma movimentação de energia. Qualquer técnica que seja, o que o terapeuta vai fazer é movimentar. Trazer uma técnica, uma ferramenta que vai movimentar de alguma forma as energias que você precisa tirar do caminho. Se você não vai dar continuidade nesse movimento, não vai ter o resultado esperado. Algum resultado vai ter, mas não vai ser o mesmo que você está esperando. E às vezes o resultado que a gente está esperando também não vem com um atendimento só, tá? A gente às vezes precisa caminhar. Eu, com a minha jornada com a hiperconsciência, comecei a ter resultados, assim, comecei a sentir diferença na terceira, na quarta sessão de atendimento, porque era bastante coisa para trabalhar. Então a gente precisa ir trabalhando aos poucos, permitir que essa energia vá movimentando e tirando as camadinhas, né? A gente é como se fosse uma cebola. A gente tem várias camadas. A camada mais exterior a gente tira fácil. E aí, conforme a gente vai chegando mais para dentro, vai ficando mais difícil, vai ficando mais pesado, vai ficando mais trabalhoso. Mas a gente vai tirando também essas camadas até conseguir deixar aquela cebola limpinha, sem nenhuma casca para atrapalhar o acesso. Espero que tenha sido claro o conteúdo para vocês. Queria saber se vocês têm aí alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário. Também é bem bacana quando vocês compartilham aí histórias com fatos relacionados. Enriquece a nossa conversa. Deixar o espaço aí para vocês compartilharem um pouquinho também. Estamos aqui para conversar, não só para eu ficar no monólogo, né? Eu sei que a conversa por texto demora um pouquinho, né? Eu vou falando aqui para vocês escreverem aí, até chegar para mim o comentário aqui demora um pouquinho. No Instagram às vezes demora bastante para mim entregar as mensagens. Já me enganou algumas vezes aí de achar que ninguém queria escrever nada e quando eu estava para ir embora apareciam as mensagens. Então eu estou aprendendo aí com o tempo a dar mais tempo para vocês escreverem, para ver se alguém realmente quer compartilhar algo. E se ninguém tiver nada para compartilhar agora, tá tudo bem. A gente segue aí, o conteúdo vai ficar disponível nos Reels. Então quem assistir depois ou quem pensar em alguma situação que ficou meio escusa ainda, meio difícil de entender, tem alguma coisa que está batendo lá, mas isso aqui não fez sentido para mim, aí a gente conversa aí pelos comentários. Renata tá mandando aqui, como dizem, a escuridão não se alimenta sozinha, precisa da nossa vibração para isso. É isso aí, Renata. A gente precisa alimentar. E tem um fato muito interessante, que a gente precisa estar sempre atento. Quando a gente tem, aí isso eu falo um pouquinho mais lá no workshop de proteção, né? Quando a gente tem algum adversário aí energético de outras jornadas, né, ou de outras encarnações, os famosos obsessores, eles tendem a se ocupar bastante de acompanhar a gente. Ele é como um fã implacável. Ele fica de olho o tempo todo. E ele fica esperando um momento que a gente abre uma brecha para ele conseguir chegar. E aí esse momento pode vir aí
quando a gente topa com o dedão do pé na mesa de centro. Isso dói bastante, né? Quando é aquele dedinho menor do pé ainda que bate na quina, dói bastante. E essa dor gera aí uma revolta, e essa revolta é uma brechazinha que ele usa para atacar. Pode vir com um amigo, um parente, um familiar que vai fazer um comentário que vai te deixar meio chateado, aborrecido. Esse aborrecimento baixa a sua frequência, abre o campo. Mas essa brecha também pode vir como uma sementinha que vai sendo plantada ali de dúvida quando você vai fazer um tratamento, que aí quando você faz o tratamento abre o seu campo. E se você abre o campo com dúvida e vai deixar esse buraquinho ali dessa abertura da dúvida, né, da desconfiança, cria esse buraco aí no seu campo, ele vai explorar essa brecha também. Então a gente precisa se manter vigilante e a nossa única proteção realmente contra as ações de quem quer atrapalhar a nossa caminhada é manter a vibração lá em cima. Baixou a vibração, eles vão atacar. E tá tudo bem, né? Ninguém consegue evitar 100% dos ataques, a gente só tem que estar atento para identificar e tomar as ações de proteção. Mas é bem por aí mesmo. A gente sempre dá uma brechazinha. Então a gente precisa manter a vibração o mais alto possível para evitar que essas brechas apareçam. Certo, gente? Acho que é isso aí. Hoje era um papinho mais rápido. Eu senti essa necessidade porque eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas mais preocupadas, assim, com retorno que não vem, com um retorno mais lento. E aí a gente precisa, às vezes, esclarecer esses pontos para que as pessoas diminuam um pouco essa expectativa de que vai fazer o atendimento e já vai sair com tudo resolvido. E aí, no dia seguinte, não está tudo resolvido, começa a ter dúvida, começa a alimentar essa questão e aí começa a bloquear a energia. Então vamos deixar fluir. Deixa, confia, deixa acontecer e vamos trabalhando aí. A gente está numa movimentação energética constante. Então, acho que isso é muito importante a gente ter consciência. Toda a terapia, independente dela, de qual é o tipo, até terapia psiquiátrica ou psicológica, né, que vai conversar com um psicólogo, ele vai movimentar a energia também, vai movimentar a energia do seu campo mental. Então você está trabalhando também movimentação de energia quando está conversando com o seu psicólogo. Então ali também você precisa estar confiando no trabalho, precisa estar aberto a receber os inputs, né, receber as modificações. Então a gente tem que estar sempre cooperando com o processo terapêutico, porque ele é 50% do terapeuta, 50% do cliente. A gente tem que estar trabalhando junto. Né? Se o cliente não faz os 50% dele, talvez não consiga receber nem os 50% que o terapeuta está entregando. A gente precisa estar junto aí para potencializar essas energias. Certo? E aproveitar para avisar que hoje à noite, 19h30, lá no meu canal do YouTube, tem a entrevista com a Maria Helena, minha parceira de hiperconsciência, mas hoje a gente não vai falar de hiper, a gente vai conversar sobre as nossas modificações, sobre os nossos processos de mudança, de evolução constante e aceitar essas transformações que chegam. O objetivo é a gente esclarecer que todo mundo está em evolução e a gente sempre está aí trabalhando a nossa nova versão. Sempre chega uma nova informação, uma modificação de comportamento, de forma de pensar, e a gente tem que abraçar essas transformações e trabalhar com elas. Então hoje, 19h30, a gente vai conversar bastante sobre esses processos com a Maria Helena, que tem um conhecimento muito grande dessa parte. Vai agregar bastante, com certeza. Certo? Gratidão pela companhia de vocês. Aguardo vocês às 19h30 lá no YouTube. Até mais tarde.